Segue sendo disputado em Montenegro o Campeonato Europeu por equipes de seleções, né? Nós trouxemos aqui uma partida do Carlsen no outro dia, a primeira rodada. E hoje foi a terceira. É isso mesmo. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais do campeonato, mostrar a partida aí do dia, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Está sendo disputado o europeu por equipes na categoria no absoluto e no feminino. Aqui nós temos a classificação após 3 rodadas do absoluto, aí o top 10, é a Alemanha, Polônia, Israel, Holanda, Armênia, Romênia, Sérvia, Turquia, Itália e Azerbaijão. É o top 10 aí do momento no absoluto. Já o feminino, tem a França em primeiro, a Azerbaijão em segundo, a Hungria em terceiro, a Alemanha em quarto, a Holanda em quinto, a Armênia em sexto, Suíça em sétimo, Sérvia em oitavo, Geórgia em nono, Bulgária. Esse é o top 10 após 3 rodadas, são 9. Muita coisa aí pela frente, mas por enquanto esses são os líderes aí dos dois torneios. Vamos à partida do dia aí, vamos ver. Então, Magnus Carlsen, né? A Noruega vem fazendo uma campanha ruim, 2 matches perdidos e 1 empatado, mas o Carlsen vem indo bem. Tinha um grande fã aí do Carlsen, a gente vai dar uma olhada na partida dele, que foi muito boa hoje. Então, ele no match Noruega e Islândia, que foi vencido pela Islândia, o Carlsen pegou o grande mestre Gretarsson, 2.518, ali no clássico entre os nórdicos ali, né? A Islândia e a Noruega. Vamos então dar uma olhada. Carlsen jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. O Carlsen ontem, no primeiro dia a gente viu que ele ganhou, ontem ele escapou contra um grande mestre austríaco, acabou empatando, mas ficou perdido. E hoje voltou aí a ação contra o Gretarsson, grande mestre 2.518 da Islândia. Jogou novamente a Ruy Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6. E ele jogou D3, aqui a variante Steinitz, né? Da Ruy Lopes, com D3 no lance 5. Bispo C5, uma das principais respostas contra D3. Reparem que D3 cria ameaça de bispo toma C6, D toma C6, cavalo toma E5, ganhando um peão. Bispo C5 defende contra isso. Que agora se bispo toma C6, D toma C6, cavalo toma E5, interroga. Tem dama D4. Um ataque duplo que ganha a peça, né? Portanto, bispo C5 defende contra isso. Outro lance muito jogado aqui é D6. E outro lance também é B5, defendendo contra essa ameaça. Porém, bispo C5 aqui do Gretarsson é também um dos lances principais. C3 dá uma casinha para o bispo, essa formação aqui do Steinitz. B5, bispo B3, D6. E aqui o Carlsen jogou cravando bispo G5. Faz muito sentido esse lance com esse bispo longe ali da casa E7, onde ele escravaria aqui o cavalo, né? Mais ou menos vai forçar um enfraquecimento aqui na ala do rei. H6, bispo H4, bispo A7 jogou o Gretarsson. Esse lance é para se antecipar um D4, que ele não chegue atacando o bispo. Muitas situações ele pode chegar com força esse D4 abrindo o centro favoravelmente aqui para as brancas. Portanto, seguiu o cavalo BD2 e G5 aqui do Gretarsson. É difícil jogar essa posição sem esse lance. Por exemplo, se você rocar, vai ser uma preocupação essa cravada constante. Então, até depois de roque, se vier o G5, cavalo toma G5, peão toma, bispo toma, é uma possibilidade mais séria. Aqui, antes de rocar, cavalo toma G5 agora não faz sentido.
Você está abrindo, inclusive, para a torre das pretas. Então, bispo G3. E aqui, dama E7. Não foi uma jogada das mais precisas aqui do grande mestre islandês. Uma ideia legal seria cavalo A5, puxando o bispo para C2 e após isso o cavalo H5. Uma ideia típica quando se joga H6, G5, o cavalo ou pode tomar o bispo ou pode vir para F4. Uma posição bastante complicada. Só o cavalo H5 direto, que seria natural, não é tão bom aqui. O cavalo toma E5 nessa posição também é um lance possível para pegar o cavalo lá em H5. Está apontando para o ponto F7 também. Se cavalo por G3 dá para jogar bispo toma F7 cheque. Rei F8, cavalo G6 cheque, toma. Cavalo por H8, dama por H8, H por G3. Essa é uma posição de duas peças pela torre, por torre e dois peões, já favorável às brancas. É um detalhe porque o cavalo H5 não funciona bem, então você puxa o bispo para C2. Agora o cavalo toma E5, após cavalo H5, cavalo toma, agora não faz sentido. Cavalo toma não está caindo em F7, dá para tomar o cavalo aqui, o bispo, né, e ganha uma peça. Portanto, cavalo A5 era um lance legal. O dama E7, embora natural, perde um bom momento ali de jogar esse cavalo A5 e cavalo H5. O Carlsen fez uma manobra típica, principalmente com esse H6, G5 jogado, ia passar o cavalo para E3, de olho na casa fraca F5, também o cavalo pode ir para D5 em muitos casos. Bispo E6, cavalo E3. Sempre que se trocar lá as pretas aqui agora vão tomar provavelmente de F para controlar a casa F5 e a casa D5. As brancas vão evitar essa troca no geral, aqui por enquanto, né? O cavalo E3. As pretas não querem tomar aqui para não ceder a casa F5, então vai ficar essa tensão ali entre os bispos. Torre B8 foi o lance do Gretarsson e o Carlsen finalmente rocou. E bispo toma E3 para evitar as preocupações ali com o salto de cavalo, embora seja um lance comprometedor aqui, porque abrir a coluna F realmente é bom para as brancas, embora não seja decisivo, né? A escolha não é fácil, ficar convivendo com esse salto de cavalo ou tomar o cavalo e abrir a coluna F. Mas dava para jogar um lance como roque. A questão é se você vai conseguir por muito tempo não tomar esse cavalo de E3. Toma E3, F toma E3, roque. E aqui o Carlsen jogou cavalo D2, abrindo caminho para a torre. Bispo G4, atacando a dama, dama E1 e bispo H5. A manobra aqui das pretas é levar o bispo para G6, ficar defendendo F7. E aqui o Carlsen voltou o cavalo para F3. E nesse momento, um lance natural aqui das pretas. Com certeza ele omitiu aqui a resposta das brancas. Foi rei G7, um erro quase que decisivo aqui. E o Carlsen veio com uma bomba, uma resposta brilhante daquelas que deixa o adversário tonto, porque ele percebe que omitiu um golpe. Quem quiser pausar o vídeo e tentar achar, um lance muito bonito, não arremata imediatamente, mas dá grande vantagem próximo de decisiva, é cavalo H4. Explorando a tática para conseguiu uma grande vantagem posicional. Agora o cavalo ameaça pular para F5 com um efeito devastador. E agora o detalhe é que se tomar, bispo toma, você vai ganhar lá em F6 por conta da cravada com vantagem decisiva. Então o cavalo vai entrar em F5 de todo jeito. E um detalhe interessante é porque que lá atrás não funcionava, né? O cavalo já estava em F3, essa posição uns lances antes. Esse lance aqui
é uma possibilidade, né? Se peão toma, bispo toma, tem a mesma coisa. A diferença é que aqui os pretos têm cavalo, toma E4. E se peão toma E4, G por H4. Ganha o peão, a dama defende aqui, uma posição complicada. As brancas teriam que tomar lá em E6. Por exemplo, daria para tomar em G3. Cavalo G6. Duplo. Não dá para tomar o peão porque está cravado. Dama toma E6. Toma torre em F8. Torre toma. HG. E4. D4. Essa posição as pretos têm a qualidade a menos por um peão, mas bastante compensação. Por exemplo, cavalo E7 e a ideia pode ser avançar F5, criar um ataque aqui na ala do rei. Então, Carlsen não resistiu à tentação de jogar o cavalo H4 ali antes, ou calculou, mas no momento certo, poucos lances depois, o lance é muito forte. Agora não dá, claro, para tomar, contra da ameaça de cavalo F5, cheque. Bispo G6 é quase forçado para defender a casa F5, porém o cavalo vai para F5, bispo toma e torre toma. Agora fraqueza nas casas brancas, na coluna F, vantagem posicional gigantesca aí do Carlsen, e ele vai aumentando a pressão lentamente por todos os setores do tabuleiro, como a gente vai ver. Cavalo D7, dama E2, dama E8, dobrou as torres na coluna F, agora F6 para defender o peão, enfraquece mais as casas brancas, né? H4, agora aumentando a pressão na ala do rei, cavalo E7, a gente vai perceber que não tem um nocaute tão rápido, mas vai aumentando a pressão pouco a pouco, tira a torre do ataque com paciência, cavalo C5 para pegar o bispo C2, cavalo G6 atacando o peão, ele joga H5, cavalo E7, agora ele aumenta a pressão no centro com D4, se abrir a posição os dois bispos vão devastar a posição, então o Gretarsson mantém a posição mais ou menos fechada, o bispo volta para B3, para uma diagonal excelente, torre D8, e agora o Carlsen abre o jogo na ala da dama também, então principalmente você com os bispos vai buscando criar jogo, né? Ou tensão em diferentes partes do tabuleiro. E é o que o Carlsen vai fazendo aqui. E nessa posição difícil, o Gretarsson jogou um lance, aquele lance que chuta o balde, né? Que acelera a derrota, normalmente nesse tipo de posição. Talvez para não prolongar o sofrimento, aqui F5. Que está abrindo aqui a posição, a ala do rei para os bispos. Ele poderia aqui jogar um lance mais passivo, como C6, para defender o peão. A B5, A por B5, um lance como bispo E6. A posição das brancas é muito... A posição das pretas é muito difícil. A dama está entrando em G4 aqui pelas casas brancas. Qualquer momento pode ter ideias como ter que ficar de olho em sacrifício em F6 para depois tomar em E5 se esse cavalo sair aqui. A posição é muito difícil, mas esse lance F5 certamente acelera a derrota. O Carlsen jogou D, toma E5. A ideia possivelmente das pretas era que se tomasse esse peão, joga E4 seguido de cavalo F6, com a posição mantendo aqui o bloqueio, troca do peão. Porém, o Carlsen jogou bem D, toma E5, cavalo toma E5, e agora sim ele toma em F5. Bloqueou aqui com o rei, o Gretarsson ameaça F6 cheque, bispo E6, dama C6, A por B5, dama por B5, o Carlsen mantém as damas, claro, com esse rei aqui faz todo sentido, não está querendo jogar um final, né? Tá querendo ganhar no meio jogo com as damas, né? A5, B3, deixando esse peão defendido pelo bispo, torre B8, também abriu a segunda fila para a torre, de repente a torre passa para a coluna A, cavalo C6, E4, um chequinho ali, bispo F2, tomou o peão de C3, mas agora abriu a coluna C, torre C2,
E4, embora o material esteja igual, a posição é perdida com esse rei aqui, essas linhas. Essa posição tão vulnerável que as pretas não vão resistir. E depois de bispo D5 também está caindo lá em C7. Não tem uma boa defesa para esse cavalo. Se dama B5 dá para jogar dama C1, né? Atacando mais uma vez o cavalo, vai cair lá em C7. Cavalo E7, torre toma, torre de FC8. O Carlsen manteve aqui a torre na sétima, com torre A7, torre C3, bispo C4. Um lance bastante interessante. O detalhe é que se cavalo por C4, bispo D4 cheque, cavalo E5, bispo toma C3. Se cheque, o bispo volta para D4 defendendo a torre e cobrindo o cheque. E se tomar em C3, dama por D6. Um rápido mate aqui das brancas. Tanto o bispo C4 está de olho nesse peão, corta aqui a volta da torre. E aqui jogou um torre B6, o Gretarsson. Claro, tem uma armadilha bem elementar aqui. Se tomar a torre, dama toma cheque e vai ganhar uma peça, porque vai pegar a torre em seguida. Mas o Carlsen jogou melhor bispo D4. Atacando essa torre aqui, aumentando a pressão na diagonal. Deu a qualidade aqui o Gretarsson, torre toma, peão toma. Cavalo C6 atacou a torre. E torre H7 passando a torre para o outro lado, vai cair em H6 e etc. Aqui finalmente o grande mestre islandês abandonou. Partidinha boa aí do Carlsen, bastante acadêmica, a gente pode dizer, instrutiva. Teve a precisão de 95,1 para o Carlsen, 87,4 para o Gretarsson. Uma boa vitória aí do número 1 do mundo, apesar do mau desempenho da equipe dele, a Noruega. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.